Reunidos pelo Senhor, formamos família que vive a prática do amor fraterno e busca tornar novas as relações entre homens e mulheres, superando preconceitos e atitudes de dominação. Neste primeiro domingo do mês missionário, que neste ano tem como tema Brasil Missionário, partilha tua fé, celebramos com alegria o Deus da aliança e o dom da união matrimonial dos casais que também são missionários do amor de Deus. Também celebramos nesta semana o Dia do Idoso, e a missa de hoje é a cargo da Pastoral do Idoso. Fiquemos de pé, acolhamos a procissão de entrada cantando. Toda a América Latina está cantando um canto de libertação. Canta por fraternidade, por mais liberdade, por mais união. Toda a América Latina está cantando um canto de libertação. Toda a América Latina está cantando um canto de renovação. Canto de desobedecendo-lhes e desobedecendo-os, nós estaremos a desobedecer a Deus. Por isso, arrependidos de todas as faltas cometidas, invoquemos a sua misericórdia. Senhor, tem de verdade.
eterna. Amém. Louvemos a Deus. Cadê o aniversariante, o casal aniversariante? 24 anos de vida matrimonial. Os casais estão de aniversário. Uma salva de palmas por este casal. 24 anos. Enquanto alguns casam para experimentarem, outros casam para valer. Só andar, só caminhar. Passando já nos 24, próximo ano vamos celebrar as bodas, 25 anos. Haverá mais um aniversariante aqui dentro da igreja, de casado, ou de casamento, ou de nascimento. Temos também um aniversário do Sr. Ivo, que fez durante esta semana. Vamos nos dirigir a Deus cantando em ação de graças pelos vossos 24 anos, pelo aniversário do Sr. Ivo, pelo seu pai, pela sua mãe, por todos os nossos velhinhos que estão aqui na nossa comunidade, porque de facto eles são uma bênção entre nós. Cantando glória a Deus nas alturas. Que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-lhes a Adão para ver como o chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne.
Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu Adão. E Adão exclamou: dessa vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz e tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos por ordem de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois, tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar de irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, eu vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Se o homem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a sua mulher. E também se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro homem, de igual modo comete adultério contra o seu marido. Essas duas máximas colocam o homem e a mulher ao pé de igualdade. Essas duas máximas fazem com que o homem e a mulher se revejam numa dupla dimensão que faz com que, uma vez unidos no sacramento, se tornem uma só carne e, portanto, não separem aquilo que Deus uniu. Poderíamos, assim, de uma maneira geral, dizer que as duas leituras, ou seja, as leituras do domingo de hoje, exaltam e elevam, exaltam a dignidade da vida matrimonial. Deus fez o homem e fez a mulher. Homem e mulher, assim Ele os fez. O plano de Deus é para que o homem respeite a mulher e a mulher respeite o homem. O plano de Deus é para que o homem se veja na mulher e a mulher se veja no homem. Os dois fazem uma única realidade. Aliás, o conceito homem, quando nós falamos da ciência, numa visão antropológica, numa visão filosófica, numa visão teológica, quando se fala de homem, a gente tem de ver necessariamente nesse conceito homem e mulher. O homem não existe sem a mulher e a mulher não existe sem o homem. Agora sim, este é o osso do meu osso e a carne da minha carne. Portanto, fazem um único corpo. E nessa única realidade, nesse único corpo, não há quem subjugue o outro, quem escravize o outro, quem esteja acima do outro. Não há. E quando isso acontece, quando um quer subjugar o outro, quando um quer dominar o outro, surgem os conflitos.
E os conflitos vão, quando permanecem, persistem, esses conflitos vão fazer com que apareça a lei para normalizar, para determinar. E é nessa lógica de conflitos sucessivos, de dominação, de escravização sobre o outro, que aparece aquela cláusula que Jesus elimina, porque essa não vem desde o começo, a carta do divórcio. Moisés permitiu que o homem escrevesse uma carta do divórcio e a entregasse à sua mulher para evitar os sucessivos conflitos, para se evitar o sucessivo domínio sobre a mulher. E o inverso também se diz na sociedade atual. Se ontem quem dominava a mulher era o homem, hoje na nossa sociedade também existem mulheres que dominam os homens. Existem mulheres que escravizam os seus maridos, assim como existem homens que escravizam as suas mulheres. Então, para evitar o mal maior, se estabelece a regra da separação. Digo, o mal maior, porque o mal menor existe. O mal menor, no caso, é optar pela separação. O mal menor consiste em Moisés dar uma carta, já que a mulher se sente objeto do marido, já que o marido se considera o dono, o patrão da mulher, e ela não tem como se sobrepor, e ela não tem como arranjar um espaço ao sol, que ela tenha uma carta de divórcio e se separe do seu marido. Mas o fato de ela se separar não significa que se ela se separar e viver sozinha, tudo bem. Se ele se separar e viver sozinho, tudo bem. Mas se ela contrair, se ela tentar contrair uma outra relação com outro homem, ela comete adultério em relação ao seu marido. E se ele também fizer o mesmo, comete adultério com relação à sua esposa e vice-versa. Portanto, o mal maior seria ela permanecer em casa, sendo escravizada, sendo maltratada, sendo sufocada, e ela nunca teria visto, nunca seria feliz, ela nunca se sentiria gente, mas continuaria se sentindo um farrapo, um pano no chão. E o mal menor é então quebrar este vínculo, quebrar esta aliança que se estabeleceu no Antigo Testamento. Mas no princípio não foi assim. Desde o princípio Deus os fez homem e mulher. E por isso, vejam que Jesus retoma tudo aquilo que o livro do Gênesis disse. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não separem o homem aquilo que Deus uniu. Afinal, a lei da separação veio para ser como que, primeiro, evitar o mal maior, segundo, para dar um pouquinho de folga, um pouquinho de alívio, de contentamento à mulher. A lei da separação veio exatamente para dizer à mulher que ela merece ser feliz. A lei da separação veio para dizer ao homem que ele merece ser feliz quando vive um calvário eterno dentro da casa. Quando o lar se converte num barril de pólvora. Quando a casa se converte no inferno. Mas se você se separar do seu marido, permaneça só. Se você se separar da sua esposa, permaneça só. Viva sozinho. Se comporte como se a sua esposa estivesse em casa.
se comporte como se o seu marido estivesse em casa. Por isso é que Jesus chegou a esta conclusão. Mas no princípio não foi assim. A Santa Mãe Igreja aconselha que se a vida a dois não é possível dentro de casa, que haja separação de cama e mesa. E que nenhum dos cônjuges volte a contrair um outro vínculo extramatrimonial. A Santa Mãe Igreja aconselha, caso os dois não consigam viver sem o parceiro, que haja uma reconciliação, que revejam as suas posições, que haja cedência de ambas as partes, que haja humildade de ambas as partes, que haja mortificações de ambas as partes, porque às vezes o que faz com que dentro de casa haja conflitos que levem à separação, é precisamente por causa da megalomania, por causa da falta de humildade, por falta de simplicidade, por falta de diálogo, por falta de perdão, por falta de dependência total àquele que está lá em cima. E para que as palavras de Jesus não ficassem simplesmente no vazio, e para que as palavras de Jesus tivessem alguém que fizessem eco em algo concreto, Jesus pega numa criança e a coloca no meio deles e diz: se vocês não se tornarem como essa criança, não entrarão no reino dos céus. A atitude de uma criança, a atitude de Jesus ao pegar numa criança, nos faz refletir profundamente na eterna dependência de Jesus a Deus seu Pai. Assim como a criança depende, Jesus, enquanto criança, enquanto filho de Deus, depende, foi obediente total, viveu a obediência total ao projeto de Deus seu Pai, assim a criança da nossa casa depende do seu pai e da sua mãe. Assim como Jesus obedeceu e a criança obedece aos seus pais, assim nós, homens e mulheres, devemos obedecer profundamente a Deus, nosso Pai. O projeto de Deus, nosso Pai, é que o homem e a mulher se unam indivisivelmente no sacramento do matrimônio. O projeto de Deus é que o homem e a mulher se convertam numa única carne. A vontade de Deus é que o homem e a mulher deixem de viver para si, cada um por si, mas vivam um para o outro, nessa doação total, nessa comunhão. Muitos de nós, os nossos filhos, os vossos filhos, quando querem se casar, fazem no papel o casamento sobre a separação de bens. Ora, você quer casar com A, B quer casar com A vida inteira. Se é verdade que a vida matrimonial passa pela comunhão fraterna, pela solidariedade, pela partilha, pelo compromisso, como é que você vai casar sobre o regime de separação de bens? E com que finalidade? Com que intenção? A intenção é: eu vou me casar. De repente não dá certo. De repente não dá certo. Concluam. De repente não dá certo. Separamos. Eu tenho a minha coisa, tenho a minha casa, tenho meu carro, tenho meu dinheiro. É essa lógica. O casamento não é um teste. O sacramento do matrimônio não é um teste, não é uma prova. Não é experiência, não. É uma vivência, é vida. Casado 24 anos. E há outros casais aqui que já têm 30 anos, 40 anos, 56 anos de vida matrimonial, 33 anos de matrimônio, 56 anos
é uma experiência isso? Isso é vida. Então, essa coisa de a igreja respeita a atitude de todos, as decisões de todos. A igreja aconselha, mas ela não obriga. Todavia, sob o ponto de vista da igreja, quando eu digo eu vou me casar sobre separação de bens, eu estou dizendo, ipso facto, estou dizendo que eu vou fazer um teste, uma experiência. Que vai que não dá certo? Se dá certo, tudo bem, se não dá certo, cada um por si, Deus por todos. Mas isso não é ali, o caminho não é por ali. A gente vai com garras e unhas. E por isso é necessário que nós preparemos profundamente o nosso casamento, a nossa vida matrimonial, para que no futuro nós não nos arrependamos, para que no futuro nós não façamos a nossa casa um barril de pólvora, como dizia há pouco. E para que isso aconteça, para que a sua casa seja um pedacinho do céu, eu preciso viver duas coisas. Primeiro, ter consciência de que o outro pode errar. Segundo, ter a humildade e a simplicidade no modo de tratar com o outro. Nessa total obediência à vontade de Deus, eu estarei obedecendo, fazendo o outro feliz. Por quê? Quando eu não obedeço, eu desobedeço. E onde há desobediência, há falta. E onde há falta, precisa de uma lei que normalize, que chame cada um a sua responsabilidade. É nessa ótica em que entrou no Brasil a lei que se chama Maria da Penha, para caçar aqueles que são de cabeça dura, os homens que são agressivos, violentos, que roubam o direito da mulher, precisam ser chamados à responsabilidade. É preciso que haja justiça. E essa justiça, aqui para nós, se chama Maria da Penha. Para Deus, essa justiça se chama pecado. E cada um vai pagar pelas suas faltas. Do modo como você tratar a sua esposa, do modo como você tratar o seu marido, assim você será julgado. Não cabe a nós julgar, mas cabe a Deus. Para fugirmos desse julgamento, melhor dito, nós precisamos de nos revestir das qualidades de uma criança. A criança, como dizia há pouco, ela depende dos seus pais. É preciso que nós, maridos e esposas, aprendamos a obedecer a Deus, que nos chamou a vivermos a vida conjugal. Assim como a criança não guarda rancor, as crianças não guardam rancor. Vocês vão confirmar isso. Duas crianças brigam, lutam, um abrir e fechar de olhos, estão conversando, estão de novo brincando. Faça isso entre dois adultos. Faça isso entre o marido e a mulher, senão fica um dia inteiro com a tromba para cima, feito um elefante. A criança não consegue ficar sem brincar. Era tão bom se o casal não ficasse uma hora sem brincar. As crianças brigam, puxa dali, puxa da lá, mas depois já está. A paz está estabelecida. E São Francisco de Assis veio ao nosso encontro, Senhor, fazer de mim instrumento da vossa paz. Vocês acham que São Francisco também às vezes não ficava chateado? Claro que ficava. Homem como era, também ficava chateado. Aliás, o conflito prova de que a gente está sendo prejudicada ou nós estamos prejudicando alguém. Então, se houver entre nós paz, haverá conflitos. Agora, se houver injustiça, se houver mentiras, se houver erros, se houver falhas, aí haverá conflitos. E os conflitos vêm exatamente dizer, vêm
feito para nos colocar nesse debate. Eu reclamo pelos meus direitos. E quando eu reclamo pelos meus direitos, aquele que me rouba os meus direitos vai considerar aquilo como se fosse um conflito. E quando a gente parte para o diálogo, nós resolvemos os nossos conflitos. E por isso é que todo casal, na vida matrimonial, dentro de casa, se não houver diálogo, esqueça. Todo casal que não dialoga está prestes a se separar. Porque no diálogo as pessoas se entendem. É dialogando que as pessoas se entendem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dialogar, conversar. Os conflitos existiram, existem e vão existir. Mas eles serão resolvidos na medida em que nós abrirmos o nosso coração na humildade quando estivermos errados, na simplicidade quando nós estivermos certos, porque a verdade não se impõe aos berros. Muitas pessoas pensam que gritando vão impor a ordem. Cala a boca! Isso aqui é colocar o gasóleo, a gasolina no fogo. É incendiar cada vez mais. Porque você grita de lá, ela grita daqui. Ela grita de lá, você grita daqui. Então é um bate-volta. Bate e volta, né? Vocês brigam. Não resolve. Agora, se você puder tranquilidade, aquela massa, não esquenta a cabeça. Esfria a cabeça. Tenha calma, reflita. Está chateado? Vai dar uma roupinha para o jardim. Se tem jardim no quintal. Se não, vai passear, sai de casa, vai passear. Quando você volta, respira o ar novo e já a coisa começa a tomar um novo rumo. Isso do marido, da esposa, de todo mundo. Tanto na nossa lida com os filhos, quanto na nossa lida com os pais. Se nós não pararmos na humildade, na simplicidade, reconhecendo as nossas falhas e pedir perdão, desculpa, a vida não avança. A vida vai de patas furadas. E para que nós não fiquemos sem referências, Jesus está ali. Aquele que é a criança que saiu do céu. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que vocês sejam felizes, que vocês sejam salvos. Ele não se envergonha de nos chamarmos seus irmãos, porque Ele veio para nós. Ele entende a nossa situação, Ele entende os nossos problemas, os nossos conflitos, Ele entende tudo, porque Ele se fez igual a nós, mesmo no pecado. É essa a razão do porquê, na primeira e na segunda leitura, nós ouvimos. Cristo foi feito um pouco inferior aos anjos. Por que feito um pouco inferior aos anjos? Porque os anjos não morrem. Os anjos estão lá em cima, veem a glória de Deus. E Jesus, ao se fazer homem, ele se fez mortal. Se fez limitado no tempo e no espaço. E então, sendo mortal, ele havia de morrer. E, como Deus, depois da morte, ele ressuscita. E tendo ressuscitado, agora, como nosso irmão já subiu lá no céu, já está lá em cima, intercede por todos nós. E por isso ele não se vergonha. Sobretudo quando nós o reconhecemos e dissemos: Jesus, sede o nosso caminho, sede o nosso guia, sede o nosso advogado. Interceda por todos nós. Jesus, olha o meu casamento. Jesus, olha a minha família. Jesus, faça alguma coisa. Converta o coração do meu marido. Mas também converta o meu coração. Porque às vezes o mal não está sobre o marido. Às vezes o mal também está em mim. Assistam aquele filme, A Guerra do Fogo. Verão que muitas vezes a gente que precisa mudar. Não são os outros que devem mudar. E na verdade o Senhor nos dê essa graça de termos a sorte, a graça, melhor dito, de nós mudarmos nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, para que eu seja, de fato, uma bênção para o marido, uma bênção para a esposa.
Amém? Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, torna a justificar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Jesus elevou o amor conjugal a sinal e figura de seu amor para a Igreja. Rezemos para que nas famílias e grupos sociais reine o amor e a harmonia. Após cada prece, digamos: Senhor, fortalecei o Papa, os bispos, padres e diáconos, para que sejam os primeiros a dar exemplo de amor e dedicação na Igreja, vos pedimos. Iluminai o relacionamento entre homem e mulher, idoso e criança, para que se paute pelo amor e pelo respeito e supere discriminações e dominações, vos pedimos. Abençoai os esposos cristãos, para que vivam sua união com amor sempre renovado e redescubram a cada dia o entusiasmo do primeiro encontro, vos pedimos. Protegei os noivos que se preparam para o matrimônio, no diálogo e na amizade, possam construir uma união feliz e duradoura, vos pedimos. Agraciai todas as crianças que vêm ao mundo com acolhida e proteção na família, vos pedimos. Cumulai de bênçãos o sínodo dos bispos que se realiza de hoje até dia 28 no Vaticano, vos pedimos. Ó Deus, derramai a vossa bênção sobre a obra da evangelização. Acompanhai vossos missionários, despertai em nós maior solidariedade na partilha da nossa fé com todos os povos, construindo o vosso reino. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso reino e
acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes e pelos mistérios que celebramos a vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, por Cristo nosso Senhor, pela vossa palavra criastes o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que nos conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue da sua cruz e marcados com o sangue do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus e amar os seres humanos e sempre nos assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor e como outrora os discípulos. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós nos pedimos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons de pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão durante a última ceia, ele tomou um pão. Deu graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciando o Senhor a vossa morte, e proclamando a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após ao Pai Santo a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, e para a paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição, e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Assegurai ao Senhor a vossa fé. Pai, pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Bento XVI, com o nosso Bispo recém-nomeado, Monsenhor João Francisco, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo, e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos salvou. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e se empenhem de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos trabalhar
partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto no caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, porque celebramos esta Eucaristia, cujos nomes estão aqui sobre o altar. Osvaldo da Silva Vicente, Valmor Mateus, Angelina Frota, Antônio Ludolfo Vicente, e de todos os falecidos cuja festa vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedemos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. Lembramos de Ademir e Célia, por seus 24 anos de vida matrimonial, Olavo de Borga Porto, os nossos doentes, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São Francisco de Assis, Santa Clara, São Domingos de Gusmão, São Jerônimo e todos os santos que vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, nosso Senhor, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirai-se o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Pedir ao casal que está de aniversário que venha comungar das duas espécies aqui no altar. Se recebermos o reino de Deus como crianças, aprenderemos as atitudes de Jesus, que são amor, união, perdão e doação.
e a Ele próprio que se doa a nós através do corpo e sangue. Nos aproximemos para recebê-los, rezando: alma de Cristo, santificai-a, corpo de Cristo, salvai-a, sangue de Cristo, inebriai-a, água do lar de Cristo, purificai-a, paixão de Cristo, confortai-a, ó bom Jesus, escutai, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que o vós me separe, do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me e mandai ir para vós, para com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém.
e renove a esperança no Senhor. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos-nos para um pequeno discurso de agradecimento aos nossos papás e mamães. Nesta semana comemoramos o dia dedicado ao idoso. O idoso não é velho, acumula sabedorias, é dicionário de vida, exemplo para os jovens, conselheiro dos pessimistas. O idoso já passou por todas as fases da vida, atingiu a maturidade, maturidade que é sinônimo de serenidade, equilíbrio e força de vida. A maturidade que foi conquistada no dia a dia, no calo em suas mãos. O idoso que cumpriu seu dever ao longo da caminhada, vive em paz consigo mesmo e coleciona amizades. Já driblou os destadores, uniu corações, contribuiu para o bem de sua família, tornando assim a sua existência mais suave e feliz. Idoso é quem tem o privilégio de viver uma vida longa e feliz. Velho é quem apenas pensa que perdeu a jovialidade e que não é capaz de mais nada. Você é idoso quando ainda aprende, sonha. Você é velho quando já nem ensina, apenas dorme. Você é idoso quando se exercita e tem a consciência que isto é saúde. Você é velho quando apenas pensa: não tenho mais nada para contribuir, sou inútil e descansa. Muitos não chegam aos 80 anos porque perdem muito tempo tentando viver nos 40. Amigo, amiga, seja idoso, não velho. Que Deus os abençoe e que Maria os cubra com seu manto sagrado. Idoso, você ainda tem muito a contribuir com a nossa comunidade e com a sociedade. Parabéns. O idoso, mas o casal jubilado, cantemos os parabéns. Parabéns para você. Não seja velho, mas seja idoso. Há uma diferença enorme. Velho não presta, vai para a sucata ou vai para o lixo. Agora, idoso é uma biblioteca ambulante. Ciência, sabedoria estão no idoso, não estão no velho. Avisos. A dona Beatriz perdeu o molho de chaves. Se alguém encontrar, por favor, trazê-lo aqui. Tem um molho de chaves. Será que já apareceu o molho de chaves? Na próxima quarta-feira, tragam velas. Nós vamos celebrar a festa da luz. Iniciamos assim o ano da luz com as velas. Na próxima sexta-feira, missa para crianças e com crianças. Não sejais estorvos para as crianças. Não as proibamos de se aproximarem de Jesus, disse o Evangelho de hoje. Por isso, você é avô, você é vó,
Você mãe, você pai, traga as suas crianças. Se você trabalha na creche, faça uma campanha para que as crianças da creche venham. Na sexta-feira, dia 12, às 15 horas, a missa aqui com crianças e para crianças. E os outros avisos são corriqueiros. Hoje tem o jornal da Diocese para levar. O jornal da Diocese em Foco está lá, afinal, junto à entrada, cada um leva o seu jornal para ler. Há muitas informações. E a capa do jornal, na capa do jornal está o nosso bispo, o novo bispo para a Diocese. Então conheçam antes dele chegar quem é o nosso bispo atual. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voto consciente. Vão lá e cumpram o vosso dever de cidadãos e cidadãs. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.